Pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje a gente vai para a aula 6. Vou falar sobre passos lógicos e demonstrações. Então, a gente já está na aula 6, como vocês estão vendo. A gente já discutiu sobre várias coisas aqui, sobre conceitos lógicos, lógica proposicional, lógica de primeira ordem, que foi quando apareceu os ensaios quantificados. E aqui a gente vai dar, na verdade, conclusão a esse assunto, para na próxima aula a gente já vai entrar em teoria de conjuntos. Então, apesar da gente ainda estar na aula 6, muita coisa já foi vista. Então, eu espero que vocês estejam entendendo, estejam acompanhando, estejam fazendo os exercícios, que existem vários, como vocês sabem que eu faço. E os encontros síncronos eu acho que tem sido bem válido para a gente entender um pouco melhor algumas coisas, forçar melhor alguns exercícios. Então, esse momento assíncrono é aquele momento para vocês terem o primeiro contato sobre o assunto, mas que não é suficiente. Eu espero que vocês estejam complementando tudo de vocês, tanto os exercícios quanto os encontros síncronos como a gente vem tendo, beleza? Então, vamos lá, o que a gente viu na aula passada foi sobre especificamente negação de enunciados que eram codificados pela existencialização ou pela generalização. As duas aulas anteriores a gente viu sobre enunciados codificados. Então, e na aula passada a gente aprendeu a negar esses enunciados. Bom, hoje a gente vai ver uma outra forma de demonstrar a validade de argumento. Então, argumento foi assunto de 3 aulas anteriores e a gente entendeu o que é um argumento e como verificar a validade de algum argumento. Hoje a gente vai entender como demonstrar que de fato um argumento seja válido. Tá? Esse é o assunto da aula de hoje. Bom, primeiro vamos entender o que são passos lógicos, tá? Então, a gente viu métodos de tabela de validade para poder verificar se o enunciado é válido ou não, certo? Então, a gente viu isso em aulas passadas, sendo que, como a gente viu também, existem alguns enunciados que têm muitas componentes. Então, montar a tabela verdade para um enunciado que tem muitas componentes é custoso, é trabalhoso. A gente até conversou um pouco sobre a quantidade de linhas que existe na tabela verdade, para você verificar que, de fato, o argumento é uma tautologia. Isso é algo que demanda muito tempo. Então, para isso aqui agora, a gente vai ver um jeito melhor de verificar quando o argumento é válido ou não para esses tipos de argumentos que têm muitas componentes, ou seja, que são expressões muito grandes. E para isso é o que a gente vai utilizar o método das demonstrações. Então, vamos ver alguns exemplos a fim de determinar se é um argumento válido ou é um argumento inválido. Bom, primeiro esse argumento aqui que é bem pequeno, né? Então, quando o argumento é bem pequeno, a gente sabe determinar se de fato ele é válido ou não a partir dos valores que são possíveis para cada uma das componentes. Se vocês recordarem o que significa o argumento ser válido, é quando a conjunção das premissas, né, é verdadeira e implica necessariamente na conclusão ser verdadeira. Então, o que a gente sabe aqui? Dado que P e Q seja algo verdadeiro, qual é a informação que a gente tem que ter sobre P e também sobre Q? Ambos têm que ser verdadeiros. Então, já implica na conclusão em que P é verdadeiro, certo? Então, isso aqui é um argumento válido. Então, como a gente está aqui, note que se P e Q é verdadeiro, para que P e Q, essa expressão aqui, faz parte da premissa. Então, na premissa, a gente tem que ter as expressões como verdadeiras. E aí, quais são os valores associados a cada componente? Então, a gente tem que tanto P quanto Q tem que ser verdadeiro. Ou seja, o argumento é válido, porque a conclusão é P, então P é verdadeiro. Então, em todas as interpretações nas quais as premissas são simultaneamente verdadeiras, a conclusão também é. Agora vamos ver a próxima. É muito similar ao anterior, dado que a conclusão é que. Então, a gente sabe que para a premissa ser verdadeira é porque ambos os valores são verdadeiros, então tanto P é verdadeiro quanto Q é verdadeiro. A conclusão, se é P ou Q, vai ser verdadeira. Assim como a expressão anterior, aqui também é um argumento válido. Então, repara que esse tipo de argumento a gente foi capaz de verificar
que são argumentos válidos sem precisar montar necessariamente a tabela verdade, para poder ver os valores associados ali para cada uma das componentes. E é meio com isso que a gente vai conseguir tratar expressões um pouco maiores. Bom, vamos ver essa outra aqui agora. P ou Q é uma premissa e a conclusão é P. O que a gente tem aqui? Repara que se eu ponho a interpretação onde P seja falso, Q seja verdadeiro, a premissa é verdadeira. Lembra que o argumento ele é válido quando as premissas verdadeiras implicam na conclusão verdadeira. Sendo que aqui a gente tem premissa verdadeira, isso para todas as interpretações, né? Repara que aqui a gente tem premissa sendo verdadeira, porque aqui é verdadeiro, só que é uma interpretação em que o valor de P é falso, então a conclusão é falsa. Então isso aqui não vai dar a gente uma tautologia, o que implica não ser um argumento válido, ou seja, um argumento inválido. Então, esse é o argumento inválido. E, da mesma forma, essa outra expressão aqui também, onde você pode pôr a interpretação para que P seja verdadeiro e Q seja falso, a gente vai ter a conclusão falsa. Então, é um argumento inválido. Bom, então vamos ver agora o que é um passo lógico. Um passo lógico é um argumento simbolizado que tem que satisfazer três coisas. A primeira coisa é que tem que ter no máximo 3 letras, tá? Então é um argumento bem especial. Repara que os argumentos possam ter inúmeros componentes, inúmeras premissas, né? E a conclusão lá no final pode ser uma coisa muito grande. Então um passo lógico é um argumento bem especial, em que ele tem que ter no máximo 3 letras, no máximo 3 premissas e tem que ser um argumento válido. Tá? Então, é até fácil de lembrar, se você pensar 3, 3, 3, né? São 3 condições que tem que ter 3 letras, 3 premissas e tem que ser um argumento válido também. Então, é um tipo de argumento muito especial aqui para a gente. Vai ser importante para a gente determinar expressões ser válidas ou não, na verdade, expressões válidas, de acordo com esses passos lógicos menores. Tá? Então, a gente vai conseguir combinar esses passos lógicos para obter validade de argumentos maiores. Então, vamos ver outro exemplo. A gente viu os exemplos 1 e 2, que são aqueles anteriores que eu mostrei. Eles são passos lógicos. A gente pode retornar aqui. São passos lógicos. Repara que eles têm, no máximo, 3 letras. Só tem P e Q em ambos. Tem, no máximo, 3 premissas. Ele só tem uma premissa em cada uma deles. E são argumentos válidos. Então, são passos lógicos. Os argumentos 3 e 4 não são passos lógicos. Porque, apesar de eles satisfazerem as duas primeiras condições de serem passos lógicos, não são argumentos válidos. E agora, outros exemplos. Esse daqui. P é uma premissa, outra premissa é P implica em Q e a conclusão é Q. Isso é um passo lógico? Isso é um passo lógico. Por quê? Como a gente tem que ter as premissas verdadeiras implicarem numa conclusão verdadeira, necessariamente P é verdadeiro. Porque esse enunciado é somente P. Então, isso aqui é verdadeiro. E a gente tem que ter também que esse pedaço aqui é verdadeiro. A segunda premissa também é verdadeira. Então, como a gente sabe que P é verdadeiro por conta dessa primeira expressão, então esse valor aqui só pode ser verdadeiro de P. O que implica que isso tudo aqui tem que ser verdadeiro. Se P é verdadeiro, então Q só pode ser verdadeiro para que essa expressão seja verdadeira. Então, a gente tem que ter que Q é verdadeiro, o que implica que Q é verdadeiro, logo a conclusão é verdadeira. Justamente o que está aqui, então isso é um argumento válido. Eu falei várias letras e várias afirmações que eu consegui garantir baseado em conceitos anteriores que a gente já sabe. Eu entendo que para que essa implicação seja verdadeira e onde P é verdadeiro, o que só pode ser verdadeiro por conta da aula 2, sei lá, aula lá atrás, em que a gente viu a tabela de avaliação de uma implicação. Então, esse é o momento em que, de novo, eu falo, abrindo parênteses, né?
é importante que esteja claro todo o conceito visto anteriormente, das aulas anteriores, porque tudo está sendo aplicado aqui agora e junto. Tá? A gente está vendo aqui o que, de novo, o conceito de argumento, sendo que aparecendo de um jeito um pouco diferente, de modo a você não precisar montar a tabela de verdade. A gente está vendo tabela de avaliação ainda assim, de quando envolve conectivos, e juntando isso tudo aqui para determinar se um argumento é válido ou não. Tá? Eu espero que tenha ficado claro esse exemplo. Vamos para o próximo. Bom, ele é um passo lógico porque ele é um argumento válido, mas também tem que satisfazer aquelas restrições anteriores, né? Tem que ter no máximo 3 letras e no máximo 3 premissas. E eles têm. E esse outro argumento aqui? Ele não é um passo lógico porque repara que ele tem no máximo 3 premissas, tem no máximo 3 letras, mas ele não é um argumento válido. Por quê? Repara que Q é verdadeiro, porque as premissas têm que ser verdadeiras. A gente tem que concluir que a conclusão é verdadeira. Então, mas o que a gente tem de antemão é que as premissas são verdadeiras. As premissas sendo verdadeiras, que necessariamente é verdadeiro. Agora, para que ser verdadeiro, e isso tudo aqui é verdadeiro, né? Essa expressão toda é verdadeira, o P ele pode ser qualquer coisa. O P pode ser falso, o P pode ser verdade, que o valor final aqui vai ser verdade. Certo? Então, eu dando uma interpretação de modo que as premissas satisfaçam a condição de ser verdadeira, implicado uma conclusão que seja falsa, é um argumento inválido. E, de fato, isso acontece. A interpretação em que P é falso e Q é verdadeiro implica as premissas verdadeiras, conclusão falsa. Então, repare que aqui nesse primeiro caso, eu consegui impor condições em relação às letras de modo a garantir que a conclusão seja verdadeira, dado que as premissas também são. Agora aqui, eu consegui exibir um exemplo, um caso, em que as premissas são verdadeiras e implicam numa conclusão falsa. Vamos para o próximo exemplo. Bom, primeiro, satisfaz a condição de ter no máximo 3 letras, no máximo 3 premissas? Sim. Agora vamos tentar ver em relação à validade desse argumento. A gente consegue entender que ele é um passo lógico, porque repara que essa negação de Q aparecendo aqui embaixo é verdadeira, implica que Q é falso. Q é falso, então é porque P só pode ser verdadeiro para que essa disjunção seja verdadeira. Então você tem a conclusão que P é verdadeiro. Repara que aqui a gente está usando combinações, está vendo? A gente está vendo uma premissa, dada a informação que a gente tem sobre ela, a gente aproveita para concluir avaliações de outras premissas. E assim concluir o que a gente quer. Concluir, no caso, nesse aqui, P verdadeiro. E de fato é o que está aqui. Como a disjunção é verdadeira e a negação de P é verdadeira, a gente tem a garantia que Q seja falso, então P só pode ser verdadeiro. Porque a gente tem a disjunção verdadeira. E além disso, como a gente já tinha visto, possui 2 letras e 2 premissas, então está dentro da definição de ser um passo lógico. Agora vamos para o outro. Isso aqui não é um passo lógico. Repara aqui. Então, o que a gente tem que tentar fazer? Encontrar interpretações de modo, retornando, que as premissas são verdadeiras e implicam na conclusão falsa. Repara que as conclusões aqui, em todos os exemplos que eu botei até agora, são letras, né? São componentes por si só, são componentes, não existe outra expressão além disso. Mas eu poderia ter uma conclusão, que são exemplos que a gente vai ver um pouco mais à frente, e que são expressões usando os conectivos também como conclusão, tá? Aqui eu estou fazendo um pouquinho mais simples, mas vocês vão ver nos exercícios. Talvez aqui, eventualmente, nesses slides, agora não lembro, a gente vai ver, eu posso ter conclusões um pouco maiores. Agora, voltando para cá, ele satisfaz a restrição de ter 3 premissas
e 3 letras, no máximo, né? Isso sim, se é satisfeito porque tem P, Q e R, tem 2 premissas somente. Então, sim. Agora, e é um argumento válido? Então, como a gente estava falando, tenho que encontrar interpretação de modo que as premissas são verdadeiras e a conclusão seja falsa. Então, repara que tá, R falso. Dado que R é falso e isso daqui é verdadeiro, então você tem que ter o que em relação ao quê? O que só pode ser falso. Dado que se fosse o que verdadeiro, você teria que ter o R verdadeiro, para que a implicação seja verdadeira. Mas dado que R é falso, você ter uma implicação verdadeira, você tem que ter o Q sendo falso. Como o Q é falso, P pode ser verdadeiro sem problema. Então você tem as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. E é justamente isso que ocorre quando você põe R falso, Q falso e P verdadeiro. Você satisfaz a restrição das premissas serem verdadeiras, contudo, a sua conclusão se torna falsa. Então, é um argumento inválido. Então, de modo geral, a validade de um argumento candidato a passo lógico pode ser verificada da seguinte forma. Bom, a gente tem que supor, isso aqui é o que eu só estou resumindo, é algo que já vem dizendo desde o início da aula já, né? Então, a gente tem que supor que as premissas são simultaneamente verdadeiras e, a partir disso, a gente tem que raciocinar, dada essa suposição das premissas, quais são os valores das componentes, de modo a você conseguir garantir que a conclusão também seja verdadeira. Basicamente é isso. Repara que esses exemplos anteriores são passos lógicos. Então, são expressões pequenas, são argumentos pequenos. E a gente vai combinar esses passos lógicos de modo a conseguir garantir demonstrações de argumentos maiores. Isso é para justificar que o argumento seja válido. Para justificar que o argumento não é um passo lógico, ou não é válido, ou não é um passo lógico por não ser válido, basta a gente exibir uma interpretação das premissas de modo que satisfaça as premissas verdadeiras, mas a conclusão falsa. Tá? Então, isso aqui é um resuminho do que eu acabei de falar nos exemplos anteriores. Vamos ver a validade baseada em passos lógicos aqui, tá? Repara que essa é uma expressão, é um argumento que não é um passo lógico, porque existe mais de 3 premissas, certo? E também tem P, Q, R, S, T. Existe também mais do que 3 letras. Só que a gente consegue garantir que esse é um argumento válido baseado em passos lógicos. Então, passos lógicos, na verdade, é a gente dissecar, a gente quebrar isso em passos lógicos, de modo a compor essa demonstração mais geral desse argumento que é maior do que um passo lógico. Então, esse é um argumento, não é um passo lógico. Mas a conclusão de sua validade, ou seja, é um argumento válido, e a gente consegue garantir isso de um jeito quase que imediato. Vamos olhar melhor aqui. Vamos analisar somente esse primeiro pedacinho aqui. Ó. Então, P é uma premissa e outra premissa é P implica em Q. E vamos concluir somente P. Isso faz parte de um exemplo que a gente viu anteriormente, que é um passo lógico. E é válido, certo? Porque P é verdadeiro. Se P aqui é verdadeiro, Q só pode ser verdadeiro para que essa implicação seja verdadeira. Então, a conclusão é Q. E repara que isso daqui eu poderia fatiar em diversos pedaços que nem esse. Então, de que forma? Das premissas P e P implica em Q, a gente conclui Q. E foi isso que apareceu aqui. Das premissas P e P implica em Q, a gente conclui Q. Agora, vamos usar o Q para concluir essa terceira premissa aqui. É isso que vai ser feito. Então, das premissas Q, que foi o que a gente acabou de concluir, e a premissa Q implica em R, a gente conclui o quê? R. Então, a gente usou a informação que a gente tinha desse pedacinho para concluir algo que, no caso, é Q, que vai ser usado nesse pedacinho.
E desse pedacinho a gente conclui R, que vai ser usado aqui para concluir S, que vai ser usado aqui para concluir T, e pronto, vai ter concluído o nosso argumento como sendo um argumento válido. Então, é esse que está aparecendo aqui. De Q e Q implica em R, a gente conclui R. Pelo mesmo argumento como a gente viu que P e P implica em Q, implica em Q. E da mesma forma, de R e R implica em S, a gente conclui S. De S e S implica em T, a gente conclui T e pronto. Repara que aqui a gente foi capaz de garantir que esse argumento grandão aqui é um argumento válido baseado em passos lógicos, baseado em passos que são argumentos menorzinhos e a gente conseguiu combiná-los de modo a garantir a validade do argumento mais geral, o maior, certo? Beleza? Então, esse argumento do exemplo pode ser dissecado nos seguintes passos lógicos. P implica em Q, conclui Q, enfim, é o que eu estava explicando, certo? A gente conseguiu dissecar essa expressão maior, esse argumento maior, em passos lógicos. Na próxima, vamos fazer também algo similar a isso. Repara que esse argumento não é um passo lógico e, aparentemente, né, a validade disso não pode ser, talvez não seja concluído de modo tão direto. Tá? Mas vamos ver como a gente consegue dissecar e entender se é um argumento ou se é um argumento válido ou não é um argumento válido. Então, vou colocar aqui os pedacinhos, os passos lógicos associados, certo? Na verdade, nem são os passos lógicos associados, né? Porque repara que isso daqui, eu tenho S, T, U e R. Eu nem tenho aqui, de fato, um passo lógico, mas eu estou dissecando ele de modo a entender o que está acontecendo nesse argumento um pouquinho menor. Tá? Mas vamos voltar aqui. Eu separei da seguinte forma. P ou Q, conjunção aqui, né, no caso, é uma premissa, outra premissa é não P. A conjunção que eu digo é dessa junção com essa negação aqui. A conjunção implica em Q ser verdadeiro? Isso sim é um argumento válido? Vamos pensar melhor. Repara que você tem que não P é verdadeiro. Não P é verdadeiro, P é falso. Isso daqui, essa junção é verdadeira, então Q só pode ser verdadeiro. Então isso aqui é um argumento válido. Agora, esse valor que a gente já sabe em relação a Q, vamos usar em relação a outra premissa que existe aqui. Por exemplo, essa. Então, repara que eu aplico essa informação que eu tenho em relação a Q em alguma outra premissa em que eu vou estar sendo, em que vou usar o Q. Então, aqui, por exemplo, o Q ele aparece aqui. Aqui nem aparece Q, né? Então, só poderia usar de fato aqui. Dado que Q é verdadeiro, o que a gente tem que concluir sobre a negação de R? Que é verdadeiro. Para que você tenha a implicação verdadeira, essa consequência tem que ser verdadeira, que é justamente a negação de R. Agora, a negação de R ser verdadeira, a gente vai usar na outra expressão, que é o quê? Essa outra expressão aqui, a gente tem que não R é verdadeiro, então R é falso. Isso é uma disjunção. Para que a disjunção seja verdadeira, é porque isso tudo aqui tem que ser verdadeiro. Então, isso é a conclusão que a gente chega aqui. Agora, essa conclusão, como é verdadeira e ela é uma conjunção, é porque cada componente tem que ser verdadeiro, em particular o U, e é o que a gente quer concluir aqui. Certo? Então, é assim que a gente conseguiu demonstrar esse argumento válido, sem precisar montar a tabela verdade. Foi baseado nesses pedacinhos menores, e que alguns são passos lógicos. Isso aqui não é um passo lógico, né? Mas, mesmo assim, a gente foi capaz, ainda assim, de garantir coisas em relação à conclusão. Ou seja, a gente conseguiu garantir que a conclusão é verdadeira, dado que as premissas são verdadeiras. Certo? Então, vamos para o próximo exemplo, que é esse daqui. Bom, esse argumento não é um passo lógico.
E, de novo, né, a validade parece não ser uma tarefa fácil de associar. Então, de novo, vamos tentar separar isso em passos lógicos. Vou separar nesses aqui. E aí vamos ver o que acontece. Tá? Repara que eu coloquei separações aqui, na verdade, eu separei nesses passos aqui, nesses passos lógicos aqui, de modo a eu conseguir garantir coisas para eu conseguir ter minha conclusão. Não seria a única maneira de eu separar esses passos lógicos. Eu estou apresentando uma e a gente vai ver um pouquinho mais à frente, daqui a pouco, na verdade, como de fato a gente trata um argumento e a demonstração desse argumento. Tá? Aqui eu só estou separando em passos lógicos e mostrando como esses passos lógicos, ou argumentos um pouquinho menores, que são quase passos lógicos, que nem o anterior a gente viu, de modo que a gente consegue fazer garantias em relação a valores de componentes para daí sim concluir a conclusão como verdadeira. Tá? Então, repara que aqui, de novo, eu estou usando premissas de modo que eu tenho letras e eu consigo garantir coisas em relação a outras letras e que vai ser útil em expressões seguintes. Então, repara aqui, eu juntei o não R com essa implicação. É muito similar ao exemplo que a gente já viu no passado. Né? Então, de novo, dado que não R é verdadeiro, o P só pode ser verdadeiro. Então, já conclui o valor de P. E da mesma forma, o mesmo tipo de análise a gente vai tratar aqui. Dado que P é verdadeiro e existe essa expressão aqui, essa premissa aqui, assim como essas duas premissas também existiam, então, dado que P é verdadeiro, você tem que ter que essa consequência seja verdadeira. E ela você vai usar agora em relação ao valor de não R de novo aparecendo aqui para concluir o valor de não Q. E depois o valor de não Q de modo muito similar ao valor de S. E depois o valor de S nessa disjunção em relação ao valor de T. Porque repara que, vou retornar um pouquinho só para fazer um pouquinho mais passo a passo. Isso aqui eu já tinha falado, né? Repara que não R é verdadeiro. Numa implicação em que você tem que a causa é verdadeira, a consequência tem que ser verdadeira. Então, é por isso que P é verdadeiro. Agora, dado aqui a mesma coisa. P é verdadeiro, a consequência tem que ser verdadeira. Então, essa disjunção é verdadeira. Usando o fato de que não R é verdadeiro, o R é falso, a disjunção é verdadeira, então não Q é verdadeiro. Porque é uma disjunção. Para ser verdadeiro, um dos dois, ao menos, tem que ser verdadeiro. E dado que a gente sabe que um deles é falso, o outro tem que ser verdadeiro. Então, o não Q é verdadeiro, de novo, muito similar a esse. O S só pode ser verdadeiro na implicação aqui. E o S é usado aqui porque o não S é falso. Então, o Q só pode ser verdadeiro. Show! Agora vamos entrar numa parte que é de demonstração direta. Muito os argumentos que a gente fez. A gente conseguiu garantir que os argumentos eram válidos nos exemplos anteriores usando passos lógicos. Repare que eu estava garantindo coisas intermediárias, né? Então, aqui, por exemplo, eu garanti, dado essa conjunção, né? Dessa premissa com essa premissa, eu garanti uma expressão que ela, por si só, não aparece como uma premissa aqui. São coisas intermediárias que eu usei, mas que foram importantes para eu poder combinar com outras premissas que existem na expressão, de modo a você ter sua conclusão como verdadeira. Isso é justamente o que a gente faz na demonstração direta. Então, a demonstração direta da validade do argumento é um texto construído passo a passo das hipóteses e dos argumentos por meio da aplicação de passos lógicos, como a gente viu nos exemplos anteriores. Tá? Então, a partir de agora, eu vou mostrar a vocês como eu quero que se demonstre um argumento como válido. Tá? E a atenção que eu deixo aqui é que eu quero que as demonstrações de validade de um argumento sejam exatamente como eu vou descrever a seguir. Tá? Então, se você pegar o argumento e montar a tabela verdade, e se eu quiser mostrar que aquilo é uma tautologia, se eu estiver pedindo para que você mostre que é um argumento válido por meio da demonstração direta, então eu vou dar errado. Tá? A demonstração direta implica exatamente esses passo a passo aqui, como vai ser a seguir. Tá? Então, vamos para o exemplo. Vamos voltar para o exemplo que a gente já viu, né? Então, esse é um argumento que a gente já viu que é um passo lógico. Agora,
Perdão, esse é um argumento que a gente viu que ele é válido por meio de combinações de passos lógicos. Agora, vamos demonstrar isso por meio de demonstração direta, que isso aqui é um argumento válido. Que é muito parecido com o que a gente já viu lá atrás. Eu só estou formalizando um pouquinho melhor aqui agora. Então, você vai pôr demonstração, dois pontos. Primeiro, você vai supor as premissas. Tá? Supor as premissas significa que as premissas são verdadeiras. Cada premissa é um enunciado que vai possuir um valor e vai ter um label, um rótulo, um número associado a ele. Tá? Então, a primeira premissa é o P. A segunda premissa é o P implica em Q. A terceira, a quarta e a quinta. Essas são as suas suposições. São as premissas sendo verdadeiras. Você vai pôr enumerado cada uma dessas premissas. Agora, a gente quer concluir T. Mas a gente tem que fazer conclusões intermediárias de modo a você chegar no final que T seja verdadeiro. Tá? Então, daí temos. Então, você vai pôr primeiro a sua suposição, que são as premissas verdadeiras. Daí você vai concluir coisas intermediárias, que é bem parecido com o que a gente já viu. P e T implica em Q, conclui o quê? E é justamente o que está aqui. 1 e 2, que são essas duas coisas aqui, a gente conclui um novo resultado, que Q seja verdadeiro. E esse Q você chama de 6, porque é a sua nova é o seu novo enunciado aqui que você sabe que é verdadeiro. Cada um desses aqui é verdadeiro, você conseguiu concluir, dado 1 e 2, que seja verdadeiro. Ou seja, que é verdadeiro. Agora vamos combinar, ou seja, o 6, que é o Q verdadeiro, combinado com o 3, que é Q implica em R, como a gente já viu lá atrás, a gente conclui um novo enunciado que é o 7, o R é verdadeiro. Da mesma forma agora, o 7 com o 4, a gente conclui o S, que esse é o 8. E agora o 8 com o 5, a gente conclui o 9, que de fato é a conclusão que a gente queria, e você põe um quadradinho. Esse quadradinho significa que a sua demonstração acabou. Tá? Você tem que pôr um quadradinho. Ou você põe um quadradinho, e existem materiais que usam outras formas de você pôr no final da sua demonstração, que é o CAD, por exemplo, ou o CQD. CQD é como queríamos demonstrar. O CAD é a mesma coisa do que o como queríamos demonstrar, só que em latim. Tá? Você pode usar alguma dessas três formas aí. Ou você põe esse quadradinho aí, ou você põe CQD, ou você põe o QED. Tá? Isso é uma demonstração direta. É baseado na sua hipótese, baseado nas suas premissas como verdadeiras, você consegue concluir de modo direto que a sua conclusão é verdadeira, e para isso você usa resultados parciais. Vamos para o próximo, que é esse daqui. Então, de novo, demonstração, suponhamos 1, 2, 3, 4. E aí, vamos fazer a mesma análise que a gente viu no passado, nos slides anteriores, só que com essa escrita aqui bem associada, tá? Então, o que a gente vai ter? De 1 e 2, a gente conclui que, como a gente viu lá, né? O P ele é falso, porque o 2 a gente sabe que não P é verdadeiro, então o Q só pode ser verdadeiro. Agora, usando isso nessa nova premissa, que no caso aqui é a terceira, a gente consegue concluir que não R é verdadeiro. Repara que essa conclusão parcial aqui é sempre em relação a valores, a enunciados verdadeiros. Você não consegue concluir R. Você não pode pôr como conclusão aqui R. Porque se você botasse R como conclusão aqui parcial, você estaria dizendo que R é verdadeiro. E você tem que pôr que não R é aqui. Porque não R é verdadeiro. Beleza? E da mesma forma, usando os casos seguintes, a gente conclui como isso aqui é uma disjunção. R é falso, essa conjunção é verdadeira e pronto. Você já concluiu que o U é verdadeiro, que é o que você queria de conclusão, e pronto, você concluiu a sua demonstração. O próximo exemplo, já terminando aqui o que eu tenho para falar hoje, é da mesma forma, demonstração. A gente vai supor 1, 2, 3, 4 e 5, porque são 5 premissas ali, né? Bom, de novo, você vai ter conclusões parciais aqui. Então, de 2 e 5, que foi justamente o que a gente usou, a gente concluiu o P, não foi? Isso, a gente concluiu que o P é verdadeiro. Esse P ele vai ser usado aqui agora, porque a gente tem o valor de P, a gente vai ter o valor da disjunção, e aí a gente concluiu que essa disjunção é verdadeira.
essa disjunção combinada com alguma outra coisa, que é essa disjunção aqui, o 7 com o 2, que é um não R verdadeiro, a gente sabe que o não que é verdadeiro, certo? Eu botei um símbolo errado aqui de não. Eu escrevi errado, foi mal. Certo? Vamos ver se é isso mesmo. O não que é verdadeiro. Isso. Aí, com o não que é verdadeiro, a gente concluiu o S como verdadeiro. Tá? Então, isso daqui, na verdade, é o símbolo dessa mesma barrinha aqui. Tá? Só na hora de escrever, eu usei um outro símbolo de LaTeX para isso. Foi mal. Mas a gente conclui, então, o S como verdadeiro. E aí, o S vai ser usado nessa outra expressão para concluir o T ser verdadeiro, porque o não S é falso, essa disjunção é verdadeiro, porque só pode ser verdadeiro. E pronto, já concluímos o que a gente queria. Então, essa é a regra para vocês montarem a sua demonstração. Então, em resumo, né, como a gente demonstra a validade de um argumento? Você tem aqui as suas premissas e a sua conclusão. A validade ela é imediata se você tem, no máximo, a tabela verdade com 8 linhas. Então, isso implica você ter, no máximo, 3 letras, certo? 2 elevado a 3, 8. 8 linhas na tabela verdade. Bom, mas isso, então, se a validade é imediata, você tem a sua tabela verdade que te associa a você verificar que é uma tautologia. Mas, como a gente viu, nem todos os argumentos são pequenos desse jeito. Então, se ela não é imediata, você precisa verificar por meios, tal como a gente viu nesses exemplos anteriores, certo? Então, se a validade do argumento simbolizado não é imediata, estabelecemos esta validade por meio da demonstração baseado em passos lógicos, como a gente viu anteriormente, que são como? Você tem que supor cada uma das suas premissas verdadeira para demonstrar a sua conclusão verdadeira. Então, vocês têm que analisar de modo a elaborar passos lógicos meio intermediários para você ter conclusões parciais, para você combinar com premissas anteriores e ter sua conclusão como verdadeira. Então, é isso que você vai ter no final, a sua expressão da conclusão como verdadeira. Então, se o procedimento acima ele foi bem sucedido, existe uma demonstração que nem essa. Se não for, na verdade, né, nem sempre um passo lógico ele implica num argumento válido, então existe uma interpretação de modo a você não ter a sua conclusão verdadeira, dado que suas premissas são verdadeiras, como a gente viu. Mas o que nesse assunto eu vou cobrar de vocês, eu vou apresentar uma amostra que esse argumento é um argumento válido. Então, você já sabe que é válido, não precisa ficar tentando interpretações aqui para encontrar a invalidade dele. Mas então, quando eu peço a vocês, mostrem que ele é um argumento válido, você tem que encontrar por meios dessas coisas parciais aqui, desses passos lógicos, conclusões parciais, de modo a você combinar com outras premissas e chegar à sua conclusão como uma expressão verdadeira. Tá? Então, isso foi o conteúdo da aula de hoje. Consegui fechar em menos de 40 minutos, que beleza. Espero que esteja claro, que tenha ficado claro para vocês. E assistam, por favor, todo o conteúdo. Façam os exercícios. Eu também vou postar para vocês listas. Vou postar no Classroom. E a gente discute melhor sobre isso no nosso momento ciclo. Beleza? Então, abraço para todo mundo aí. Curtem aí, por favor. Comentem também, pô. Eu gosto dos comentários de vocês, tá? Valeu, gente. Abraço.